para se dirigirem ao anexo para o culto infantil. Vão adorar a Deus numa linguagem mais apropriada para a idade delas. Enquanto isso, vamos abrir a palavra do Senhor para Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Romanos capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a infidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor, Tu és o Deus eterno, Deus maravilhoso, poderoso. Não há nenhum outro Deus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nos céus, nem nos mares, em nenhum outro lugar do mundo ou do universo. Só existe um único Deus. Esse Deus é o Senhor, e o Senhor tem se revelado aos homens através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus Santo, que nos ajude a compreender a Tua palavra, para que haja santo temor em nosso coração, para que haja uma transformação, uma renovação de vida, para que possamos Te amar cada vez mais, à medida em que Te conhecemos, mais aumente o nosso amor pelo Senhor, porque o Teu amor por nós, Ele não aumenta, não diminui, Ele não se altera, Ele é o mesmo, mas nós somos criaturas caídas, por isso pedimos que aumente o nosso amor por Ti, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para termos uma vida santa, para sermos um instrumento em Tuas mãos, para abençoar as nações e os povos com a Tua palavra. Cumpra, Senhor, a Sua palavra na nossa vida. Nós queremos abençoar este mundo com a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ok, chegamos no capítulo 3, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele está quebrando toda a idolatria dos judeus. Os judeus eles acabavam vendo na lei e na circuncisão uma espécie de amuleto, né, onde eles depositavam a segurança nesses amuletos, na lei e na circuncisão,
e era uma falsa segurança, porque eles, mesmo dizendo que tendo a lei, tendo a circuncisão, eles permaneciam rebeldes a Deus, eles ainda estavam na prática do pecado. E o apóstolo Paulo, então, ele quer destruir esse ídolo dos judeus, e ele argumenta com muita propriedade que eles estavam tendo uma visão equivocada sobre o papel da lei e sobre o papel da circuncisão. Lei e a circuncisão não eram símbolos de eleição, como os judeus pensavam. A lei e a circuncisão eram símbolos que o judeu ele tinha que ter um compromisso com Deus, né? Por exemplo, espalhar o conhecimento do Senhor para outras nações, espalhar o conhecimento do Senhor para os gentios. E nós sabemos muito bem, o apóstolo Paulo também sabia disso, que a nação de Israel falhou ao cumprir esse propósito. E aí então, Paulo ele chega no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo ele vai usar um artifício literário chamado diatrese, se eu não me engano, eu acho que é essa a palavra. Diatribe, perdão, um artifício literário chamado diatribe. E o que é esse artifício literário? É a forma como está construído o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Um diatribe ele era feito por um mestre, onde o mestre ele fazia uma espécie de questionário de perguntas e respostas. As perguntas eram como se os seus adversários estivessem fazendo questionamentos para o professor, para o mestre. E logo em seguida vem uma resposta do mestre ao seu questionador. Muitas vezes era aplicado num contexto entre professor e aluno, mas muitas vezes também poderia ser aplicado onde o mestre ele estava respondendo aos seus questionadores. E é exatamente essa construção aí do capítulo 3, do versículo 1 a 8. Paulo ele faz uma pergunta e logo em seguida ele traz uma resposta. Os comentaristas dizem que essas perguntas que Paulo está fazendo, na verdade, não são perguntas próprias de Paulo, mas eram as objeções que os judeus estavam levantando, indignados por conta do ensino de Paulo, né, combatendo a visão equivocada que esses judeus tinham sobre o papel da lei e sobre o papel da circuncisão. Então, eles viam a lei e a circuncisão como um símbolo de salvação. Paulo está dizendo, isso está errado, não é nada disso. Vocês, estando na prática do pecado, vocês mostram que vocês não compreenderam, né, o papel da lei e da circuncisão. O papel da lei e da circuncisão é para mostrar um compromisso. Esse compromisso só é possível através do Senhor Jesus Cristo. Não há mérito nenhum na salvação do homem, né? Os judeus, eles estavam muito entranhados no coração dele a salvação de forma meritória. E Paulo está dizendo, a salvação não é pelo mérito humano, a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus. Essa é a principal tese de Paulo no Evangelho aos Romanos, né? na carta aos Romanos. Então os judeus estavam indignados com o ensino de Paulo e eles começaram a contra-argumentar, a levantar objeções. E Paulo então, por meio de uma diatribe, ele faz um apanhado desses questionamentos que os judeus estavam fazendo. E aí do versículo 1 a 8, o intuito de Paulo é responder a cada questionamento que os judeus incrédulos estavam fazendo a respeito do seu ensino. E o que Paulo vai argumentar mais uma vez aqui, né, no fechamento desta mensagem, no versículo pelo menos desses primeiros 8 versículos, é que a salvação não dá ao homem uma licença para pecar. Os judeus, eles achavam que eram o povo eleito de Deus e que mesmo vivendo na prática do pecado, não haveria problema nenhum, porque eles eram o povo eleito de Deus. E Paulo insiste mais uma vez de que pessoas que se dizem de Deus, mas vivem na prática do pecado, essas pessoas estão equivocadas a respeito da sua crença em Deus. A salvação não dá ao homem a licença para que ele viva na prática do pecado.
pecado. Então nós vamos ver aqui essas objeções e as respostas que Paulo dá às objeções que foram levantadas pelo judeu a respeito do seu ensino. Paulo está ensinando salvação pela graça. Os judeus estavam insistindo em uma salvação meritória, em uma salvação por obras. E o apóstolo Paulo, ele vai contra-argumentar. Então o nosso intuito agora é prestarmos atenção nessa diatribe, olhando cada pergunta, cada resposta e procurando fazer as devidas aplicações na nossa própria vida. Amém? Deixa eu só beber uma água, que eu estou me recuperando de uma gripe e a minha garganta está bem seca. Então vamos lá. Salvação não é uma licença para pecar. Resposta às objeções dos judeus incrédulos. Vamos ver essas respostas. Em primeiro lugar, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai argumentar o seguinte. Nós percebemos aqui que o ensino, a objeção aqui era o seguinte. O ensino de Paulo é uma sabotagem à eleição dos judeus. Essa é a primeira objeção que Paulo está respondendo nos versículos 1 e 8. O ensino que Paulo estava trazendo era uma objeção à eleição dos judeus. E olha como é que Paulo coloca isso nessa diatribe. Ele fala o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Diante do que você falou, Paulo, qual a vantagem então de ser judeu? Qual a vantagem? Qual a utilidade da circuncisão? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Paulo, ao falar o que ele está falando, ele está questionando a nossa eleição. Porque o que mostra, olha como era que o judeu pensava, o que mostra que nós somos eleitos é o fato de Deus ter nos dado a circuncisão e a lei. Então Paulo, como ele traz um ensino diferente do que nós cremos, a respeito do papel da circuncisão e da lei, Paulo está sabotando a nossa eleição. E aí Paulo vai responder. Olha a resposta de Paulo. Muito. A pergunta foi: qual a vantagem de ser judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Paulo responde: muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então perceba, Paulo, ele não está mexendo na questão da eleição do povo de Deus. Paulo estava corrigindo o erro doutrinário de eles pensarem que só o fato de terem a circuncisão e a lei era um sinal dessa eleição, e eles podiam viver na prática do pecado porque eles tinham a lei e a circuncisão. Paulo, então, ele não vai tocar na questão da eleição, é a acusação desses judeus, e ele vai dizer que a questão de ser judeu e de ter a circuncisão é muito boa sobre vários aspectos, e principalmente ele ressalta um principal, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, se a lei e a circuncisão não era garantia de salvação, então para que serve ter nascido judeu? Esse é o questionamento desses homens. Paulo argumenta que é muito vantajoso ser judeu em vários aspectos ou em todos os aspectos. Ser um povo escolhido por Deus para ser luz aos gentios era um grande privilégio. Em nenhum momento Paulo está aqui desmerecendo o fato de Deus ter escolhido Israel como o seu povo especial.
Paulo está corrigindo, como eu já tinha falado, o erro doutrinário dos judeus de enxergar a lei e a circuncisão como garantia de salvação. Qual é a tese de Paulo em Romanos? A nossa garantia de salvação só é uma: Jesus Cristo. Então você não pode colocar nada além de Jesus como garantia da nossa salvação. E os judeus estão contra-argumentando, dizendo isso aí mexe com a nossa eleição. Então, agora, o que chama a minha atenção aqui, irmãos, é que Paulo fala que dentre todas as vantagens de ser judeu, Paulo ele vai destacar um aqui como sendo a principal. Qual é? Você consegue perceber aí? Tem a principal. Ele diz, olha, ser judeu tem muitas vantagens, mas eu destaco a principal. Qual é a principal? Deus ter confiado aos judeus os oráculos de Deus. O que é o oráculo de Deus? O oráculo de Deus é a revelação escrita de Deus. A palavra inspirada pelo Espírito Santo de forma escrita. Os oráculos de Deus, dentre todas as nações que existiam, Deus escolheu Israel para ser portadora dos oráculos de Deus. Foi ao povo judeu, tentando trazer de forma mais simples, foi ao povo judeu que Deus quis entregar a sua palavra. Deus entregou na mão do povo judeu a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram a Bíblia, mas esses homens eles estavam dotados, capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, de modo que aquilo que eles estavam escrevendo na Bíblia era a verdadeira palavra do Senhor. E Deus, dentre todas as nações, escolheu Israel, escolheu o povo de Deus para ser portadora dos oráculos do Senhor. Paulo está dizendo, olha, é um grande privilégio ser judeu. E eu poderia falar várias coisas aqui que mostram o privilégio de ser judeu, mas eu vou falar apenas uma que eu considero a principal. Foi Deus ter dado a vocês a palavra escrita. Isso é um grande privilégio. E por que Deus deu a palavra escrita nas mãos do povo judeu? Deus deu com uma missão. O povo judeu, ele tinha a responsabilidade de ser luz aos povos gentios. Eles tinham que ensinar o conhecimento do Senhor para os pagãos, para que assim os pagãos pudessem crer em Cristo pela fé, pudessem crer no Messias prometido. Então, esse grande privilégio não foi aproveitado pelo povo de Israel. O povo de Israel não levou as boas novas da palavra para as nações distantes. Pelo contrário, a nação de Israel acabou se tornando um povo arrogante, um povo cheio de si, um povo se achando melhor do que todos os povos da terra por serem uma nação escolhida. E assim falhou na missão que Deus deu para eles ao entregar os seus oráculos. Era compartilhar a palavra do Senhor para quem não conhecia o Senhor. O que acabou acontecendo é que Israel acabou usando a lei, o oráculo de Deus, como um amuleto de salvação, como um símbolo de eleição e não como uma responsabilidade de pregar o conhecimento de Deus para outros povos, para outras nações. Da mesma forma, irmãos, somos nós, a igreja. Deus, Ele tem nos dado a sua palavra, os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo. Nós temos toda a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a vontade do Senhor para as nossas
vidas. Isso é um grande privilégio. Agora, Deus ele não tem nos dado a Bíblia para nós usarmos a Bíblia apenas como um amuleto. Deus ele nos deu a Bíblia com a responsabilidade de ensinarmos aquelas pessoas que estão longe do Senhor. Eu e você, nós temos esse compromisso. Deus ele nos deu a sua palavra inspirada, não é para nós guardarmos para nós mesmos, não é para nós retermos somente para a gente, não é para nós considerarmos isso como um amuleto de salvação. Deus ele nos deu um livro com palavras, porque essas palavras, Deus quer que elas sejam proclamadas para aqueles que estão longe de Deus. Mais à frente, ele vai argumentar sobre isso no capítulo 10. Como é que as pessoas vão ouvir? Lá no capítulo 10 ele não fala isso? Como que as pessoas que estão distantes de Deus vão ouvir, se não tem ninguém pregando? Mas eu pergunto para você, para quem Deus confiou os oráculos dele? Israel falhou, e Deus então levantou a igreja. A igreja hoje é a portadora da palavra inspirada de Deus, da palavra escrita de Deus. E será que nós vamos cometer o mesmo erro dos judeus? Será que nós vamos falhar na nossa responsabilidade de proclamar as verdades de Cristo para aqueles que estão distantes do Senhor? O Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, não é verdade? Ele derramou seu sangue por nós. Ele recebeu a ira santa do Pai sobre ele, para que eu e você não fôssemos alvo da condenação eterna. Mas quando estava próximo de ele retornar ao céu, ele reúne os seus discípulos e ele dá uma ordem aos seus discípulos. Vamos deixar aberto aí um pouquinho em Romanos e vamos para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18. Se não fosse importante, irmãos, nós ensinarmos a palavra de Deus, nós pregarmos o evangelho para quem está longe de Deus, Jesus ele não iria dar essa ordem pouco antes de subir para o céu de volta. Vamos pedir os pais para acalmar os filhos aí, por favor, porque fica filho circulando na igreja, tira a minha concentração. Então, tiver algum filho circulando aí pela igreja, pedir o pai, por favor, que coloque seu filho do seu lado, por favor. Então, olha o que diz Mateus capítulo 18, do verso 28, do verso 18 ao verso 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha o que diz o verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ele estava dando uma ordem aqui para quem? Para os seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Quantos discípulos de Jesus estão aqui hoje à noite? Diga amém. Levanta a mão. Amém. Coisa boa. Tem muitos discípulos de Jesus aqui. Olha a ordem que Jesus deu para você que é discípulo dele. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e faça discípulo de todas as nações. Você é discípulo de Jesus? Essa ordem é para você. Essa ordem é para mim. Eu sou discípulo de Jesus. E eu pergunto para você, durante toda a sua vida como cristão, quantos discípulos para Jesus você já fez? Quantos discípulos? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, que eu não quero que quem levante fique envaidecido
e eu não quero que quem fique com a mão baixa fique envergonhado. É apenas para você e eu refletirmos. Quantos discípulos do Senhor Jesus você já fez em sua vida? Se você não tem feito discípulo nenhum, você está cometendo o mesmo erro que os judeus, a qual Paulo estava pregando contra, estavam cometendo. É uma responsabilidade de cada discípulo de Jesus fazer outros discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que nós fazemos discípulos para Jesus? Ensinando a guardar todas as coisas. Ensinando as verdades do Evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei falar. A não ser que você seja realmente surdo-mudo de verdade. É surdo-mudo que fala, é? Só surdo. A não ser que você seja surdo de verdade. Isso seria verdade. Porque nós sabemos falar. É conversar sobre as boas novas. Para você ter sido salvo, você tem que ter compreendido o Evangelho. Se você compreendeu, você pode falar com qualquer pessoa. Olha, deixa eu dizer uma coisa que aconteceu na minha vida. Deus enviou o seu único filho para me salvar. Eu criei nele. E eu sou uma prova viva. O Evangelho é real, porque Cristo transformou a minha vida. Pronto, você está pregando o Evangelho. E Ele pode fazer a mesma coisa por você. Ele morreu na cruz para lhe dar o perdão dos seus pecados. Ele me perdoou. Ele pode te perdoar. Qualquer pessoa, qualquer discípulo de Jesus pode pregar. O problema não é que nós não sabemos fazer. O problema é que nós não queremos fazer. E por que não queremos? E aí, isso pode variar de coração para coração. Por que não queremos pregar o Evangelho? Mas se não estamos fazendo discípulos, estamos cometendo o mesmo erro desses judeus. Ah, eu tenho a Bíblia. Ah, eu já sou eleito. Mas eu estou desobedecendo. É um privilégio eu ter o oráculo de Deus para mim. É um privilégio nós termos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse escrita na nossa língua, para nós podermos ler, saborear, encher o nosso coração da beleza de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus. Mas Deus, Ele nos deu a sua palavra para proclamar a quem está distante dEle. E é uma missão para cada discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você não tem feito discípulos para Jesus, você está falhando. Mas, se você se comprometer a ser um discipulador e orar por isso, orar por oportunidades, orar para Deus lhe capacitar, Deus vai lhe capacitar. Amém? Deus vai lhe capacitar. E vai aparecer gente de todo lado para você pregar o Evangelho. Você vai ficar impressionado. As pessoas indo até você. Deus, Ele quer que um discípulo faça outros discípulos para Jesus. Se você começar a querer também, Deus vai começar a enviar pessoas para você pregar. E pessoas vão se converter. Mas nós precisamos querer. Em segundo lugar, nessa argumentação aqui dos judeus, a resposta de Paulo, versículo 3 e 4, a argumentação aqui, a objeção dos judeus, em segundo lugar, é a seguinte: os ensinos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. Primeiro, eles disseram que os ensinos de Paulo estava sabotando o quê? A eleição. Paulo, nada, de maneira nenhuma. Vocês é que estão falhando. Deus deu a palavra de todos os privilégios que você tem, eu vou falar só de um. Deus deu a palavra escrita e vocês não levaram adiante. Foi a resposta de Paulo. Aí, segunda objeção, os ensinamentos de Paulo anulam a fidelidade de Deus. Olha como é que está aí, versículo 3 e 4. E daí? Se alguns não crerem, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Por que com a pergunta então? Por causa da diatribe.
Lembra que eu falei no começo? É uma estrutura, né, de ensino, onde o mestre ele fazia dessa forma. Ele colocava as objeções em forma de pergunta. Mas aqui eram as contra-argumentação dos judeus ao ensino de Paulo. E Paulo está respondendo a cada objeção. Então o judeu está dizendo, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, seus ensinamentos estão anulando a fidelidade de Deus. É a objeção. Como Paulo responde? De maneira nenhuma. E ele diz por quê? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. De maneira nenhuma a fidelidade de Deus pode ser anulada, porque Deus é verdadeiro. Mentiroso é todo homem que quer argumentar com Deus, é o que Paulo está dizendo. Mentiroso é todo homem que quer argumentar com Deus. Deus nunca vai deixar de ser fiel, porque Deus em sua essência, ele é totalmente e completamente verdadeiro. Então, esse argumento levantado que diz o fato de Israel ter sido incrédulo, isso desfaz a fidelidade de Deus. Se o testemunho do homem falhou, significa então que o testemunho de Deus falhou. É uma mentira. Paulo está dizendo, esse argumento de vocês está errado de maneira nenhuma, porque Deus não pode falhar. Então Israel é incrédulo, então Deus não é fiel. Paulo está dizendo, não, Israel é incrédulo porque Israel é mentiroso, porque Israel é pecador. Deus é verdadeiro em sua essência, sendo impossível, igreja, ele falhar em sua fidelidade. Já o homem é mentiroso, e quando ele quer discutir com Deus, ou quando ele quer ter um pensamento contrário ao de Deus, o homem é que é mentiroso. Deus nunca vai falhar em suas promessas. Então a resposta infiel e fracassada dos homens em fazer a vontade de Deus não anula a fidelidade de Deus. Ah, eu falhei em fazer a vontade de Deus, então Deus é infiel. Não, de maneira nenhuma. Você falhou porque você é pecador. Deus não é infiel. O homem é que é infiel em não cumprir sua missão de espalhar o ensino dos oráculos de Deus. Deus continua sendo fiel, mesmo quando os homens falham em sua missão. Deus cumpriu, está cumprindo e vai cumprir todas as suas promessas registradas em sua palavra. Os planos de Deus não podem falhar e não vão falhar, porque Deus é a verdade. Deixe-me aplicar da seguinte maneira: se você, como um cristão, está sendo infiel, Deus ele continua sendo fiel. E o que é que pode acontecer? Deus ele pode trabalhar na sua vida, te levando ao arrependimento e à fidelidade. Então, você como um cristão, você está sendo infiel, isso não quer dizer que Deus está sendo infiel. Não. O que é que pode acontecer? Se eu sou crente, eu estou sendo infiel. Primeira coisa, Deus vai trabalhar na minha vida para me levar à fidelidade e ao arrependimento. E Deus ele pode trabalhar de várias maneiras, inclusive o sofrimento, para me levar à fidelidade novamente. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, Deus pode enviar outra pessoa em seu lugar. Não foi o que Deus fez com Israel? Israel falhou, Deus enviou a igreja. Aqui estamos nós. É assim que Deus trabalha e Ele continua sendo fiel. E os planos de Deus para Israel não falhou.
a gente vai chegar lá e vai ser difícil, né? Que é um dos textos mais complicados de Romanos, é Romanos capítulo 11. Porque lá no capítulo 11, Paulo vai explicar que Deus não se esqueceu de suas promessas para Israel. Então, em nenhum momento, a infidelidade do homem prova a infidelidade de Deus. Muito pelo contrário, Deus ele sempre será fiel. E se eu sou infiel, Ele pode trabalhar na minha vida para que eu volte a ser fiel. Ou Deus ele pode colocar outra pessoa em meu lugar. E os seus planos irão se cumprir da mesma maneira. Ele não vai deixar de ser fiel em nenhum momento. As promessas do Senhor, todas elas, uma por uma, irão se cumprir. Porque Ele é fiel. Ah, mas eu não vou cumprir. Eu decidi, pastor, hoje mesmo, eu não vou cumprir as promessas de Deus. Deus vai continuar sendo fiel. Se todos nós nos rebelássemos contra Deus hoje à noite, que Deus nos livre e dissesse, olha, a partir de hoje nós não vamos cumprir as tuas promessas. Isso não anularia a fidelidade de Deus. Sabe o que é que Deus ia fazer? Deus iria trabalhar nas nossas vidas para nós voltarmos à fidelidade. Uma lapadinha boa, a gente estava nos pés do Senhor, chorando, dizendo, misericórdia Deus, misericórdia. Ou Deus iria fechar essa igreja, ia levantar um novo povo em outro lugar. Mas Ele continuaria sendo fiel. Então é assim que Paulo responde a essa segunda objeção. A infidelidade do povo de Israel não anula a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel, porque Ele é completamente verdadeiro. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer diante da fidelidade de Deus é desejar ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Nós podemos mudar este mundo com a pregação do Evangelho. Deus ele é fiel e Ele vai cumprir tudo o que Ele prescreveu na sua palavra. Então, se você crê nisso, se você começar a anunciar isso nos 4 cantos do mundo, você vai mudar o mundo. As pessoas serão transformadas, porque Deus prometeu que homens e mulheres irão se converter ao ouvirem a pregação das boas novas do Senhor Jesus. Se nós sairmos para pregar o Evangelho da salvação em todos os lugares deste mundo, a palavra de Deus vai mudar o mundo. Porque Deus é fiel. E nós temos que confiar em sua fidelidade. Amém? Não vai dormir não. Pelo menos as muriçoca eu sei que não dorme. Então aqui, direto aqui eu prego para ela, se você dormir. Em terceiro lugar. Terceira objeção, versos 5 e 6. O ensino de Paulo contradiz a justiça de Deus. Agora, rapaz, Satanás é uma desgraça, não é não? Eu fico pensando aqui, o apóstolo Paulo pregando o Evangelho, ensinando, se dedicando, tanto que Paulo sofreu para levar o Evangelho. Aí fica um nojento desse, com perdão da palavra, com objeções. Não, isso. Ah, está afetando isso, está afetando aquilo. É cheio de crente assim também nas igrejas, sabia? Pastor se dedica a pregar a verdade e fica os crentes. Isso aqui está errado. Pastor ensinou isso, não está certo não. Fica objetando, colocando empecilho para as pessoas crerem nas verdades de Deus e se converterem. Quando alguém fica assim, levantando objeções à palavra, meu irmão, pensa logo, é Satanás que está usando esse irmão, eu vou orar pela vida dele. Esse irmão está tentado. Só Deus para tirar esse encosto desse irmão. Porque você fica atrapalhando das pessoas crerem nas verdades do Evangelho. E era isso que estava acontecendo. Uma objeção atrás da outra. E o apóstolo Paulo quebrando todas as objeções com o ensino bíblico. O apóstolo Paulo ele tinha uma mente genial. Era a graça de Deus na vida dele, mas é um grande missionário usado por Deus. É à toa que nós temos tantos livros de Paulo escritos e quantas pessoas têm sido transformadas pelos ensinos desse ilustre servo do Senhor. Mas na terceira objeção, os judeus estavam dizendo, o ensino de Paulo está contradizendo a justiça de Deus.
Versos 5 e 6. Olha como é que está escrito. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Olha só o argumento. Se o evangelho que Paulo está ensinando diz que todo homem é injusto, então isso traz à luz a justiça de Deus. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Ou seja, tinha homens argumentando dessa forma dentro da igreja. Então, se nós somos injustos, e a injustiça atrai a ira de Deus, a justiça de Deus, e Deus vai ter que aplicar a sua ira em nós, então o fato de Deus se irar para derramar essa justiça em nós, na verdade não é justiça, é injustiça. Só pode ser Satanás com uma argumentação dessa. Não. Como é que eu vou dizer que Deus é injusto? Como é que eu vou abrir a boca para dizer que Deus é injusto? Quem sou eu para argumentar com Deus? Esse negócio aí da salvação, da eleição, se for assim, Deus é injusto. Meu irmão, quem é você para dizer que Deus é injusto? Quem sou eu para dizer que Deus é injusto? Você nasceu ontem. Daqui a pouco você nem existe mais. Quem é você? Quem sou eu para dizer, Deus, eu acho que se a salvação for desse jeito aqui, que está em Romanos, o Senhor é injusto. Quem somos nós para dizer que algo que Deus venha a fazer é injustiça? E era essa a objeção aqui. Se o Evangelho ensina que nós somos injustos, e a injustiça atrai a justiça, e Deus vai aplicar a sua ira em mim, então, se Deus está aplicando ira em mim, Deus não é justo, Ele é injusto. E Paulo então vai responder a essa objeção. Qual é a resposta de Paulo? Certo que não. Não é assim. Eu queria aprender a responder assim, sabia? Às vezes você tem que falar só isso, não precisa explicar. Porque quando a pessoa é incrédula, meu irmão, eu já errei muito isso. A pessoa vem com os questionamentos aí bestas. Você sabe que a pessoa é incrédula, aí fica. Pastor, e Adão tinha embigo ou não tinha? E quem que esse texto aqui está dizendo, não sei o que tem mais lá. Aí eu caio na besteira, olha, ele vai, não sei o que, e Adão fez isso aqui, não sei o que, e a pessoa não crê. Ela não crê, ela não quer crer, ela está questionando a Bíblia. E Paulo só diz assim, certo que não. Pronto. Eu tenho que aprender a fazer isso. A pessoa vem, mas tem isso. Certo que não. Não, mas não e pronto, acabou. É assim. Paulo responde, certo que não. Você está errado. Não é assim. Então, interessante aqui como Paulo é seco na sua contra-argumentação. E ele diz, do contrário, como Deus julgará o mundo? Se Deus é injusto em aplicar a sua ira, como é que Ele vai julgar o mundo? Então pronto, aí todo mundo fazer o que quer e Deus não vai julgar ninguém. Ele não é justo, Ele não pode julgar ninguém, porque seria injusto. E Paulo está dizendo, não faz sentido isso aí. Não faz sentido nenhum esse questionamento, essa objeção levantada pelos judeus, é completamente sem sentido. Os judeus estavam argumentando que o fato de Deus se irar contra as injustiças de Israel faria de Deus injusto também. Porém, a justiça de Deus é santa, boa e perfeita. A justiça de Deus é santa, boa e perfeita. Deus não peca quando aplica a sua ira sobre os pecadores. Deus não está sendo injusto quando envia pecadores para o inferno. O homem pecou contra Deus e o salário do pecado é a morte. Assim como um juiz não está sendo injusto quando aplica a sua lei, mandando o assassino para a cadeia, Deus não está sendo injusto quando aplica a sua ira santa sobre os pecadores que o rejeitaram. Ninguém quer ir para o inferno, isso é fato. Eu não quero ir para o inferno, você não quer ir para o inferno. Então, se você não quer ir para o inferno, pare de pecar. Pare de pecar que você não vai para o inferno.
Mas aí, como é que eu vou parar de pecar? Pois é o argumento de Paulo. O homem não consegue parar de pecar. E foi por isso que Deus deu o seu único filho. Para que o seu único filho, Jesus Cristo, pagasse o preço dos seus pecados. Se você não quer ir para o inferno, pare de pecar. Você vai dizer, mas eu não consigo parar de pecar. Eu estou pecando na minha mente, nas minhas palavras, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos. Eu não consigo parar de pecar. Por isso que Deus te deu Jesus. Ele morreu na cruz pelos teus pecados. Creia nele e você será liberto da condenação eterna. Agora, para aqueles que vivem em rebelião contra Deus, Deus é justo e Ele não deixa de ser justo quando Ele aplica a sua ira, levando os rebeldes impenitentes ao inferno. Deus está sendo justo ao aplicar a sua condenação eterna, porque esses homens pecaram contra um Deus eterno e a condenação tem que ser eterna sobre a vida deles. Deus é justo e Ele ainda é amoroso e Ele ainda é gracioso. Ele poderia nos levar todos nós para o inferno, mas Ele está dando a oportunidade para alguns, para aqueles que venham a crer no Filho dele como Salvador pessoal. Esses escaparão da ira eterna do Senhor, onde os homens serão levados para o lago de fogo. Então Deus não é injusto ao aplicar a sua ira coisíssima nenhuma. Vamos então para a quarta objeção. Versículos 7 e 8. Quarta e última objeção. Os judeus disseram o seguinte: o ensino de Paulo é uma falsa promoção da glória de Deus. Então essa é a quarta e última objeção. O ensino de Paulo é uma falsa promoção da glória de Deus. Como é que isso está dito? Olha aí. E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Aqui é a resposta de Paulo: pratiquemos males para que venham bens. E a resposta: a condenação destes é justa. Então Paulo responde a esta objeção com outra pergunta e finaliza seu argumento com uma contundente afirmação: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Mais uma vez, os judeus levantam uma objeção sem sentido aqui. Esses judeus estão argumentando que já que o pecado praticado faz com que Deus seja glorificado ao tratar o pecado, então o pecado deve ser visto como um serviço a Deus, anulando assim qualquer condenação. Olha que loucura. Isso aqui parece alguém que comeu uma feijoada estragada, uma panelada estragada, uma buchada estragada e foi dormir com a barriga cheia e sonhou isso aqui, e aí quando acordou escreveu, porque isso não faz sentido. Então como é que eu vou pensar em uma loucura dessa? Quando ele diz assim: e por causa da minha mentira, isso coloca em relevo a verdade de Deus, e Deus é glorificado, então o meu pecado está a serviço de Deus. Quando eu peco, Deus é glorificado em me castigar. Então isso glorifica a Deus quando Ele aplica a sua justiça sobre o meu pecado. Então eu estou servindo a Deus com o meu pecado. Olha o argumento. Eu estou servindo a Deus com o meu pecado, então eu não vou ser condenado por isso. Aí Paulo está dizendo: tu está doido, é? Isso não tem sentido nenhum, meu filho. Como é que você acha que o fato de você estar pecando e Deus ser glorificado, ao castigar você, você está livre da condenação? Então são homens religiosos, mas com uma mentalidade perversa. Esses homens estão insistindo o tempo todo em viver do jeito que eles viviam, com toda aquela pompa, com toda aquela tradição religiosa, mas ainda escravos dos seus pecados.
E eles inventam teologia para isso. As objeções aqui são teológicas. São eles o tempo todo querendo escapar da condenação de Deus. Paulo expôs a vida deles. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês não creem em Jesus, vocês são incrédulos. O fato de vocês viverem na prática do pecado mostra quem vocês são. O que é que o homem tem que fazer numa confrontação dessa? Ele tem que se arrepender, né? Não, ele tem que dizer, poxa, eu me arrependo, eu sou pecador mesmo, eu entendi. Poxa, eu estava cego, Jesus tem misericórdia. Mas o que é que esses homens estão fazendo? Não, eles estão levantando objeções. Eles estão criando teologia falsa para não se arrependerem dos seus pecados. Olha a sagacidade do coração humano. Então, irmãos, quando o assunto é a prática do pecado, a gente não tem que racionalizar o pecado. A gente tem que se arrepender de ter pecado contra Deus. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente ficar racionalizando, isso é a carne falando. Satanás pode aproveitar disso e também usar você para continuar endurecido no pecado. O mundo vai se servir disso também. A gente não racionaliza o pecado. Se o Espírito Santo usa a palavra para chegar ao meu coração e dizer assim, Ayrton, você tem pecado contra Deus. Você está em pecado, Ayrton. Ou seja, e o pecado é revelado. Aqui o pecado, você está me entristecendo. Eu não tenho o que dizer. Eu não tenho que ficar racionalizando, não tenho que ficar inventando teologia para me defender, porque eu quero insistir na prática do pecado. Eu tenho que dizer, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo do meu pecado. Tem misericórdia de mim. Mas o coração do homem é sagaz. Então a gente não tem que dar voz ao coração. Quando somos confrontados pela palavra, nós temos que dizer, a palavra do Senhor está certa. Eu me arrependo. Eu me humilho. Eu confio somente em Jesus. Interessante como era difícil para os judeus abandonarem a confiança em si mesmos para confiar em Jesus. Será que não tem pessoas aqui hoje à noite na mesma situação? A grande dificuldade de ser salvo é que você não quer deixar de confiar em seu próprio coração para confiar somente em Jesus. Se você é assim, pense aonde é que isso vai te levar. Será que você vai para o céu confiando em seu próprio coração? A melhor coisa que nós podemos fazer é abrirmos mão de tudo, dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos pecados principalmente, e entregarmos a Deus. Deus, está aqui a minha vida, ela é tua, faça dela o que o Senhor bem entender, porque o Senhor é sábio, eu não sou, o Senhor é poderoso, eu não sou, o Senhor é bom, eu não sou. Então a minha vida está em boas mãos, quando a minha vida está em tuas mãos. Então eu entrego a minha vida para ti, faça bom proveito dela. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Então nós vimos que ter a palavra de Deus escrita é uma grande responsabilidade. E nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Nós vimos que Deus é fiel e as nossas falhas não anulam a fidelidade de Deus. Se você falhar, Deus vai trabalhar em você para que você volte a ser fiel. Isso não anula a fidelidade dele. As promessas de Deus serão cumpridas uma por uma. Em terceiro lugar, Deus não é injusto ao aplicar a sua ira sobre os homens, pois a justiça de Deus, a ira de Deus, dizendo melhor, é justa, santa e boa. E em quarto e último lugar, Deus ele não se alegra com o pecado. Deus ele se alegra na justiça que condena o pecado. Essa ideia dos judeus de dizer assim, não, então se eu estou pecando, Deus é glorificado ao querer me castigar, então eu estou servindo a Deus, então Deus tem que anular a condenação. Isso é argumento de gente que não quer se arrepender de seus pecados e confiar em Jesus. Então, Paulo está quebrando toda a nossa confiança na carne, está dizendo para nós que nós não temos, que salvação não é uma licença para pecar, e que nós temos que confiar totalmente no plano de Deus para a nossa salvação. E o plano dele tem 5 letras. Jesus. Que nós possamos entregar nossas vidas a Jesus. Amém? Irmãos, uma jovem, antes de orar,
uma jovem que tem frequentado a nossa igreja frequentemente. Ela conversou comigo há 15 dias atrás, de que ela queria vir aqui à frente para eu orar por ela, porque ela se reconciliou com Deus. Ela andou afastada dos caminhos do Senhor e ela está assumindo um compromisso de novo de servir ao Senhor. Então eu gostaria de chamar aqui a irmã Rízia. Rízia ou é Rícia? Rízia. Nós vamos orar pela vida dela. Pode vir aqui, pode ficar aqui perto da mesa aqui, tá bom? Vamos orar pela vida da Rízia, tem se reconciliado com Deus. Vamos orar pela vida dela agora, que Deus venha abençoá-la e que a igreja possa ajudar essa jovem, no que ela precisar, a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra e queremos agradecer porque o Senhor tocou no coração da Rízia e ela tem se reconciliado com o Senhor. Que o Senhor venha a abençoar essa jovem, que ela possa andar em seus caminhos, que ela possa se fortalecer em Cristo e que nunca mais ela venha se afastar dos caminhos do Senhor. Abençoa mais pessoas que ouviram a tua palavra, que possam se converter de seus maus caminhos e entregarem sua vida a Jesus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode